No vídeo de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre como funciona o sistema de crédito aqui nos Estados Unidos. Então, para efeito didático, eu dividi esse vídeo em três itens, ok? O primeiro deles, eu vou falar exatamente o que é e como funciona. No segundo, eu vou falar sobre coisas que a maioria das pessoas pensam que, de alguma forma, pode ajudá-las a construir o crédito e que, na verdade, não interferem em absolutamente nada, nem para o bem, nem para o mal. E por fim, talvez o item mais importante, não, com certeza o item mais importante desse vídeo, que é como você faz para começar a produzir crédito aqui e quais seriam as melhores práticas para você sempre aumentar o seu score, ok? Então, sem maiores delongas, vamos ao que interessa. E depois, se você gostar do vídeo, deixa um like e deixa um comentário, tá bom? Então vamos lá. Então, afinal de contas, o que é e como funciona o crédito aqui nos Estados Unidos? Bom, o crédito aqui é um sistema de pontuação onde três entidades, ah, a Experian, que vocês devem conhecer aí no Brasil, a TransUnion e a Equifax, são essas entidades maiores que ficam no mercado coletando informações sobre o comportamento financeiro dos indivíduos. Eles recebem essas informações das entidades financeiras, como cartões de crédito e bancos que emprestam dinheiro para compra de bens como carros, casas, etc. E essa pontuação ela vai de 300 pontos até 850. Ou seja, na medida que a pontuação de um indivíduo é menor, o crédito dele é ruim. E na medida que a pontuação dele é melhor, mais próximo dos 850, então significa que o crédito dele é maior. E essa pontuação ela serve para que esses bancos, cartões de crédito, enfim, né, as empresas financeiras aqui nos Estados Unidos, elas tomem a decisão de emprestar dinheiro ou não, basicamente. Elas podem aumentar a, a linha de crédito. No caso do cartão de crédito, por exemplo, né, você pode aumentar o seu limite, você pode ter uma diminuição do seu limite, dependendo de como o seu crédito se comporta. E existem vários fatores que influenciam na movimentação da sua pontuação. Por exemplo, o histórico de pagamentos é um deles. O histórico de pagamentos nada mais é do que o nome já indica, né? É como o indivíduo paga as suas contas, se ele paga em dia, se ele paga atrasado, esse tipo de coisa. Então você já deve ter ouvido falar que é muito importante pagar as contas em dia ou até antecipado. Não é necessária, não é de fato necessário pagar a conta antecipadamente. É só respeitar a data do vencimento, mas é importante manter as contas em dia. Eu não vou me atrever a dizer que aqui nos Estados Unidos não tem multa por atraso de pagamento, mas eu vou ser bem honesto que eu nunca vi. Outra coisa também que influencia bastante na movimentação do crédito, desse score, né, desse placar de crédito, dessa pontuação, é a utilização do crédito. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês, o que significa isso. Imagina que o indivíduo ele tenha um cartão de crédito, só para esse exemplo, para ficar claro para vocês, que ele tenha um cartão de crédito que ofereça a ele um limite de $1.000, por exemplo. O quanto ele se endivida, que ele usa esse cartão de crédito, é exatamente a utilização do crédito a que eu me refiro. Então, por exemplo, eu não sei como estão os cartões no Brasil, então não vou tentar fazer um paralelo, mas às vezes é um pouco diferente, faz muito tempo que eu estou fora do país, né? Então, por exemplo, aqui imagina um indivíduo que tem um cartão de crédito com limite de $1.000. Essa pessoa vai até a loja e compra um produto, vamos dizer, de $500. Quando vem a fatura no mês seguinte, ele não precisa necessariamente pagar a fatura como um todo, ele pode rolar essa dívida e o cartão dele não vai ficar bloqueado. Entretanto, ele precisa baixar a dívida no limite de 30% do total do limite dele. Então, nesse caso, se o limite dele é de $1.000, como eu falei anteriormente, ele não pode ter uma dívida, não pode rolar a dívida mais que $300. Então, ele precisa pagar pelo menos 200. Se ele passar desses 30%, isso vai afetar negativamente o crédito dele. Então, é uma coisa meio xarope, mas é importante manter esse número mágico na cabeça. 30% é o número, ok? E por fim,
o último item que eu pus aqui na minha lista, que afeta a questão da mudança, né, da pontuação de crédito de uma pessoa, é a dívida total que ele tem. Então, por exemplo, o cara tem carro parcelado, casa parcelada, dívida no cartão de crédito, tudo isso conta negativamente, a menos que ele comece a ganhar mais, porque existe também uma relação quanto à renda do indivíduo. Então, se ele obviamente ganha mais, ele pode se endividar mais sem necessariamente afetar a pontuação dele. Eu sei que é um pouco confuso, mas o sistema como um todo é um pouco confuso. Agora, coisas que não contam necessariamente para efeito do crédito. Muita gente acha que sim. Por exemplo, pagamento de aluguel. O aluguel e contratos em geral, aluguel, energia elétrica, internet, enfim, você pode pensar aí na conta de água, luz, telefone, enfim, essas coisas não contam para efeito do crédito do indivíduo. Outra coisa que também não conta e talvez pegue as pessoas de surpresa é manter conta em banco. Manter conta em banco e ter um bom saldo da conta em banco também não tem absolutamente nada a ver com relação ao crédito. Eu vi isso, uma pessoa entrou em contato comigo lá no Instagram, então se você ainda não me segue lá, corre lá e me segue, porque às vezes é mais fácil a gente conversar por lá. E a pessoa me perguntou, falou assim, Stefano, que banco você acha seria bom eu abrir uma conta para já ir contando crédito? Então não funciona assim. Na verdade, não importa. Eu vou falar como a gente começa a pontuação de crédito, mas através do banco, não. E também ouvi um outro indivíduo falando durante uma conversa, onde a pessoa perguntou: Nossa, né? Como você conseguiu um crédito tão bom? E aí ele falou: Ah, eu venho para os Estados Unidos há muito tempo e eu tenho conta aqui já faz bastante tempo. Então, de novo, não conta absolutamente nada. E essa é a maior dificuldade com relação a iniciar o crédito por aqui, porque acaba criando aquela situação do ovo e da galinha. Quem vem primeiro, né? Vem o ovo ou vem a galinha? Porque se você pensar, o crédito é exatamente alguém te emprestar dinheiro. Mas ninguém vai te emprestar dinheiro, a menos que seja um agiota, né? Se você não tem uma pontuação de crédito. Então, como é que você faz para quebrar essa dinâmica e começar a ter, né? Para que alguém finalmente empreste isso para você? Bom, eu elenquei aqui os jeitos mais comuns que as famílias americanas, inclusive, elas usam, né, para os filhos. Então, o filho, quando atinge 18 anos, que o indivíduo ele pode começar a pontuação de crédito dele a partir dos 18 anos. Então, as próprias famílias americanas fazem isso com os filhos. Um deles é, por exemplo, ah, conceder um cartão de crédito como dependente. Então, o filho lá atinge a maioridade de 18 anos, aí os pais põem ele como dependente num cartão de crédito qualquer, e aí ele já começa a contar para a pontuação dele. Quem não nasceu nos Estados Unidos, né, assim como eu, ou você que de repente pretende vir para cá, um outro jeito de fazer isso é solicitar um cartão que nós chamamos de cartão de crédito com depósito de segurança. É um cartão de crédito de mentirinha, onde você entra em contato, por exemplo, no meu caso, eu vou citar alguns aqui, mas eu particularmente usei o Capital One, mas você tem outros, você tem do Citi, por exemplo, né, do Citibank, você tem alguns lá, e tem do Chase também, que eu encontrei na internet, são cartões de crédito com depósito de segurança. Então o que que você faz? Você faz um depósito de segurança, eles te concedem um cartão num limite relativamente baixo, e aí eles, né, seja quem for que você pediu o cartão, eles vão começar a avaliar seu comportamento financeiro numa pontuação de crédito deles, especificamente deles. Que outras empresas, como eu citei anteriormente, eles não vão ter acesso. Então, esse score de crédito primeiro que você vai ter, ele não conta publicamente. Mas na medida que você fica com esse cartão por um determinado tempo, vou me arriscar a dizer aqui entre 6 meses e um ano, aquela própria operadora, se você se comportar direitinho, ela vai te mandar um cartão de crédito de verdade, que aí sim vai começar a contar a sua pontuação publicamente, que é isso que você quer. Ah, o que eu quero dizer com se comportar direitinho? Bom, você precisa usar o cartão de crédito. Você pedir o cartão de crédito e deixar ele na gaveta não vai ajudar em absolutamente nada. Então você precisa fazer a utilização dele. Então o que que você faz? Vai no supermercado, vai no posto de gasolina, enfim,
passa o cartão de crédito. Aqui a gente não costuma usar boleto para pagar as contas, a gente paga tudo pelo aplicativo. Então baixa o aplicativo no seu telefone, linka ele na sua conta corrente, faz o uso do cartão e aí já faz o pagamento. Então, na medida que você vai fazendo isso por um determinado período de tempo, que é esses 6 meses, um ano que eu citei, eles vão falar: "Oh, muito bem, ele paga as contas direitinho, então vamos mandar um cartão de verdade para ele agora". E aí, esse próximo cartão você precisa pegar, vem pelo correio, vem uma oferta lá de cartão de crédito, e aí você entra no site, enfim, liga lá, passa as informações que precisa, e aí você vai ter um cartão de crédito de verdade. E aí, esse cartão automaticamente começa a reportar para aquelas três entidades que eu falei, né? O Experian, TransUnion e a Equifax, começa a reportar para eles o seu comportamento. E aí, então, é onde você começa a ter a sua pontuação de crédito. Então, é um processo bem demorado que leva, se você pedir o cartão de crédito com depósito de segurança, entre 6 meses e um ano. Depois que vem o cartão de verdade, quer dizer, depois disso vem o cartão de verdade, também vai levar entre um ano e meio, 2 anos, para você ser considerado uma pessoa que pode, por exemplo, obter um empréstimo para comprar um carro 0 km, alguma coisa assim. Agora, uma coisa curiosa antes da gente encerrar esse vídeo é coisas que a gente não deve fazer que vai danificar a nossa pontuação de crédito. Não devemos, por exemplo, cancelar cartões de crédito antigos. Deixa eles lá. Usa de vez em quando, paga direitinho, mesmo que seja para comprar uma banana, vai lá, passa o cartão, paga e já paga ele. Isso é importante manter, porque lembra do exemplo de US$ 1.000? Quando a gente fala, na verdade, do crédito, nós temos que computar todos os cartões que uma pessoa tem. Então, se eu tiver 10 cartões de crédito com limite de US$ 1.000 cada um, eu tenho uma oferta de crédito de US$ 10.000. Se eu cancelar um cartão, essa minha oferta de crédito cai para 9.000. E aí lembra dos 30% que eu falei anteriormente? Ele obviamente diminui. Então a gente não cancela cartão de crédito antigo. E tem que ficar atento sempre com a questão do vencimento. Agora, uma curiosidade também que eu pensei aqui, nós temos uma amiga que ela é, talvez uma palavra boa para defini-la, ela é rica. Ela é rica. E sendo ela rica, ela não costuma mais se endividar. Então ela usa o cartão e paga a totalidade da fatura. O que acontece? Ela precisou comprar um carro e ela comprou um carro, não foi um carro, foi um carro. Ela comprou uma Mercedes. E aí ela estava com dificuldade de conseguir o financiamento, né? Porque ela já não tinha mais crédito, ou seja, ela não utilizava o crédito e o score dela caiu. Então, pasmem vocês, pela falta de utilização do crédito, o score dela caiu. Então, para vocês terem uma ideia de como isso funciona. E por fim, mas não menos importante, pessoas que são transferidas para cá, né? Vêm transferidas entre empresas, por exemplo, eh, já vêm empregadas, então elas saem do Brasil, já vêm com um cargo bom, um cargo de chefia aqui numa dessas multinacionais americanas. Essas pessoas não precisam necessariamente se preocupar com relação a esse cartão de crédito que eu falei. Geralmente, essas empresas elas dão uma carta para as financeiras indicando, né? Fala, olha, o fulano de tal trabalha conosco, ele tem a posição XPTO e ele ganha tanto por ano. E aí os bancos eles já estão acostumados com esses expatriados, né? Vindo e vindo, tem gente do mundo inteiro por aqui. E aí eles concedem um empréstimo para compra de casa, para compra de carro, e aí rapidamente essa pessoa consegue um cartão de crédito e ela monta a pontuação dela muito mais rápido. Isso é bom, mas isso não é excelente, porque independente da pontuação, existe também a questão do histórico, né? Então, a longevidade dessa pontuação. Então, na medida que o tempo passa, quanto mais tempo essas pessoas conseguem se manter com uma boa pontuação, é melhor. Você pode atingir, em um ano, se atinge 850 pontos, por exemplo. Quando você vai comprar uma casa, o banco olha para você e fala assim: apesar do seu score ser bom, ele é muito novo. Então, uma coisa acaba compensando a outra, né? Então, o importante é não somente a pontuação, mas o tempo de abertura dessas contas, ok? Então é isso, pessoal. Para esse vídeo não ficar muito comprido, eu vou ficando por aqui. Eu espero que tenha ficado claro. Se não ficou, por favor, corre lá no Instagram
e me chama por lá, que lá às vezes é muito mais fácil da gente conversar diretamente, ok? Então, nos vemos no próximo vídeo. Fui!